Vou te contar agora o que ninguém te conta. Quando alguém da família morre, a maioria das pessoas não sabe o que fazer com a casa, com o dinheiro no banco, com o carro, com as contas que continuam chegando todos os meses. E o pior é que ninguém te ensina isso, nem na escola, nem na família. E quando chega a hora, você está no meio do luto, sem energia e sem saber por onde começar. Hoje eu vou te explicar como isso funciona, como esse processo se dá, de um jeito simples e sem complicação. O nome desse processo é processo de inventário. Eu preciso que você fique aqui atento até o final, porque lá no final eu vou responder algumas perguntas que chegam quase todos os dias aqui no escritório e que provavelmente você também tem ela na tua cabeça. Vamos lá, pessoal. Começando então, para quem não me conhece, eu sou Marcos Ávila, advogado especialista em inventários, e estou aqui sempre para tirar alguma dúvida, trazer informação para você de uma forma rápida, simples, sem juridiquês, para você entender isso de uma forma completa. Vamos lá. A conta fica trancada, casa continua no nome de quem faleceu, aparecem dívidas e ninguém sabe, até aquele momento, que essas dívidas existiam. Os irmãos então começam a discordar e no meio de tudo isso chegam mais contas que precisam ser pagas, entram créditos que você não sabe de onde vieram e você precisa tomar uma atitude. O que eu vejo isso acontecer todos os dias em todas as famílias que eu atendo aqui. Muitas delas empurram com a barriga, não porque não se importam, mas porque estão emocionalmente abaladas, com medo do custo ou então com medo de brigar com os irmãos ou de fazer algo errado. Só que adiar esse processo quase sempre piora a situação, e eu vou te mostrar o porquê no longo desse vídeo. Na prática, o inventário é simplesmente um processo de dividir as coisas que alguém deixou e colocar tudo no nome da pessoa que deve receber. Entram nesse processo casa, carro, terrenos, dinheiro em conta, investimento, participação nas empresas e também as dívidas. Claro, pessoal, as dívidas também entram no processo de inventário. As dívidas que o decujus deixou, que o falecido deixou, devem ser pagas. Pagas por quem? Pelo próprio patrimônio que ele deixou. Você, como herdeiro, não vai receber nenhuma cobrança, né? Você recebe os valores depois de pagas as dívidas e as despesas. Então, eu vou te explicar de uma forma bem singela e bem simples como funciona o processo de inventário. Vamos dividir ele em três etapas. A primeira etapa é onde a família vai levantar tudo aquilo que ele tinha, cada bem, cada conta, cada direito, cada dívida, para saber o que tem para receber, o que tem de patrimônio e o que tem que ser pago. Depois disso, é formalizado um processo de inventário da forma correta, pelo caminho adequado, de acordo com aquele caso específico. Então, é levantado o patrimônio, é levantadas as dívidas, é feito o pagamento dessas dívidas e vai sobrar o valor que vai ser partilhado lá na terceira etapa, onde cada membro da família vai receber oficialmente a parte que tem direito. A casa vai passar para o nome certo, o dinheiro da conta vai ser dividido ou transferido para quem é de direito, o carro vai ser transferido para o nome de quem ficar. Esse processo ele não existe para complicar, né? Ele existe para te dar clareza e evitar conflito. E, além de tudo, proteger o patrimônio de cada um. Uma outra dúvida que eu recebo toda semana é essa: isso é feito no cartório ou é feito na justiça? E a resposta é: depende. Depende muito de como vai ser planejado esse procedimento, esse processo de inventário com a família. Depende muito dos bens que foram deixados, né? Depende muito do patrimônio, depende muito das vontades, depende muito da forma como a família entende que vai ser feita essa divisão. Então, quando a família está de acordo, pelo cartório é a solução mais correta ou mais rápida e talvez mais barata, né? É uma situação mais direta. Quando existe um conflito, a discussão sobre cabe, o que cabe a cada um ou valores que são relativos ao patrimônio que cada um vai receber e situações mais complexas, o caminho é pela justiça, porque o juiz daí vai definir qual o valor daqueles bens, como vai ser feita a partilha e quem vai ficar com o quê. O maior erro das famílias, o maior erro que as famílias cometem, né, é tentar decidir como abrir esse inventário de forma sozinho, como fazer essa partilha de forma sozinho, sem entender o caso concreto. Às vezes a família acha que vai indo pelo cartório, vai ser um processo mais rápido, perde tempo e dinheiro, porque lá no meio, se não foi bem entendido pelos herdeiros, vai ocorrer o litígio. Por isso, a orientação correta de um advogado especialista faz toda a diferença. Vou te responder mais algumas perguntas aqui que a gente acaba recebendo todos os dias, né?
Uma delas é assim: enquanto o processo não termina, como que a família vai pagar as contas que continuam chegando? Água, luz, IPTU e condomínio? A resposta que a gente tem é: depende, né? Tem como resolver? Tem, mas tem que ser feito do jeito certo, tá? Em muitos casos é possível que a gente peça uma autorização judicial para usar parte do dinheiro que entrou, ou que está entrando, ou que ficou lá na conta, né, para cobrir essas despesas de pouca monta no curto espaço de tempo, né? O maior erro que as pessoas cometem é sair pagando do próprio bolso sem orientação, achando que vão resolver depois. Não, pessoal, precisa ser resolvido no momento certo. E, e o momento certo é dentro do inventário. Depois aparece uma dificuldade de comprovar, organizar ou recuperar esses valores. Tá? Então grava isso. Se tem uma conta chegando, primeira coisa não é pagar, e sim conversar com seu advogado assistente para ele poder te orientar da melhor forma possível o que precisa ser feito para ser pago aquela conta. Temos ainda assim alguns erros que as famílias cometem, né, e que trazem prejuízo no inventário. Primeiro erro é a demora, né? Um irmão quer resolver, o outro não quer. Ninguém sabe exatamente quais bens foram deixados. A conta conta bancária está trancada e ninguém sabe como destrancar, como mexer nessa conta. Então também é muito comum a família achar que, porque são poucos bens, não precisa ser feito inventário, não precisa ser feito nada. Ah, é só uma casa, é só um carro, é só R$ 10.000 numa conta, tá? Isso não vai passar automaticamente para a família, tá? Precisa ser feito o procedimento de inventário e depois a partilha dos bens para os herdeiros. Esse é o maior erro de todos, deixar para depois porque acha que não precisa fazer agora. Cada mês que passa sem resolver, a situação pode ficar mais cara, mais confusa e mais difícil de organizar. Em alguns estados no Brasil, inclusive, existem multas para quem não abre o inventário dentro do prazo legal de 60 dias. Então, se você está vivendo isso agora, ou conhece alguém que está vivendo isso, o mais importante é não ficar paralisado. A informação certa começa para evitar prejuízo, evitar conflito e o tempo perdido. Se esse vídeo te ajudou, faz uma coisa agora por mim. Curte, te inscreve no canal, compartilha e comenta aqui embaixo. Quero entender mais. Assim eu sei que esse conteúdo chegou para quem precisava e consigo trazer mais vídeos sobre esse tema para você. E se você quer conversar sobre o seu caso, fala com um advogado especialista em inventários. Eu sou Marcos Ávila, especialista em inventários. Ajudo famílias a organizar o que ficou, proteger o patrimônio e resolver isso com segurança e sem dor de cabeça.